Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 26 – Desaparecido. Em uma das cidades mais abastadas, com a sorte de estar perto dos centros urbanos em rápido crescimento da modernização japonesa, um pequeno encontro aconteceu entre um casal de idosos e alguns amigos da cidade. O casal ria alegremente enquanto falava sobre o filho que haviam adotado recentemente, a quem consideravam incrivelmente inteligente e precoce para ter apenas 10 anos de idade. A única parte triste sobre o filho recém-nascido era que ele não podia sair durante o dia por causa da pele muito sensível, consequência de uma rara condição dermatológica. Isso lhe dava uma tez mais pálida do que a maioria das crianças, mas isso não os impediu de trazê-lo para casa. Ele era o filho deles agora, não de sangue, é claro, mas filho deles mesmo assim. Sem que eles soubessem, seu filho adotivo não era quem aparentava ser. Aquela criança era a pessoa mais perigosa do Japão, o mais recente disfarce de Muzan Kibutsuji. Ele estava revisando alguns livros que seus capangas lhe haviam trazido especificamente para que pudesse continuar sua busca pelo que desejava. A pessoa que havia falado através do anjo em seu domínio lhe prometeram o lírio-aranha azul se ele os ajudasse a realizar seu plano, e Muzan aceitara, movido principalmente pela curiosidade. Ele não se tornaria servo de ninguém, pois era ele quem estava no controle. Ele continuava sua busca pelo lírio-aranha azul, pois não tinha certeza se podia confiar naquela figura desconhecida e em seu lacaio estrangeiro. Principalmente depois de tantas vezes que o homem o insultara, era pura curiosidade que o deixava viver. Por ora, entraria no jogo e veria aonde isso o levaria. Se conseguisse o que queria da empresa, usaria isso para se tornar o ser perfeito e então mataria qualquer um que se colocasse em seu caminho. Uma leve rajada de vento passou pelas portas abertas do pátio externo de seu quarto, e o garoto virou a cabeça em sua direção, vendo a casa surgir do nada e parar logo atrás das portas abertas, dentro do quarto. Assim que seus olhares se encontraram, ele se ajoelhou, com os punhos cerrados contra o chão, e curvou a cabeça em sinal de respeito. Algo tão simples quanto uma mudança de idade e aparência não o faria repetir os mesmos erros que as luas inferiores cometeram antes de sua morte prematura. Vim fazer um relatório e também entregar uma mensagem, Muzan-sama. A casa falou calmamente com o pequeno Muzan, que colocou a mão na página em que estava lendo seu livro. Você encontrou o que havíamos conversado? Perguntou Muzan, enquanto seus olhos assumiam sua forma demoníaca habitual. Fiz algumas pesquisas na área para a qual fui direcionado, mas não havia informações confiáveis ou pistas. Parecia ser mais um beco sem saída. Akaze relatou ao Lorde Demônio disfarçado, mantendo o olhar baixo em sinal de respeito. Se estivessem em seu domínio, seria diferente, mas como ele estava ali dando um relatório particular ao seu mestre, era simplesmente a etiqueta apropriada. Procurei em todos os lugares que pude, mas não consegui encontrar o lírio-aranha azul, Muzan-sama. E então? Perguntou Muzan, movendo levemente os dedos enquanto procurava algo em seu livro. De agora em diante, farei o meu melhor para corresponder às suas expectativas. Também cuidei de um dos Ashira, como você ordenou, então não se preocupe, parece que você está entendendo algo errado. Akaza. Os olhos de Akaza se arregalaram e seus punhos se fecharam quando uma dor intensa começou a percorrer seu corpo como um relâmpago. Seus olhos começaram a lacrimejar sangue e sua pele começou a rachar e se partir em pedaços sangrentos de carne porque o próprio sangue de Muzan o dilacerava por dentro. Em vez de demonstrar fraqueza ao Senhor Demônio, ela manteve a compostura e o olhar fixo no chão, bem em frente aos pés de Muzan, com os punhos tremendo levemente enquanto escondia sua agonia. Ele é apenas um Ashira, o que posso dizer agora que você lidou com ele? É natural que demônios derrotem humanos. O que eu desejo é a aniquilação total dos caçadores de demônios, disse Muzan enquanto seus olhos demoníacos vermelho ameixa perfuravam o topo da cabeça de Akaza, sua mão afundando ainda mais nas páginas do livro. Suas garras rasgaram facilmente o papel fino e puxaram as costuras da lombada. Mate cada um deles e não me deixe ver nenhum deles de pé novamente. Não deveria ser complicado, mas ainda não foi feito. Qual o significado disso?
A casa manteve a boca fechada, mesmo com os pulmões e a garganta cheios de sangue e o corpo inteiro tremendo da cabeça aos pés em uma dor inexplicável. A raiva de Muzan só aumentou enquanto ele rasgava ferozmente as páginas do livro que segurava, repreendendo a casa por sua imprudência, e a aparência de seu corpo piorava a cada segundo. Ouvir falar de seus fracassos contínuos, mesmo que acompanhados pela morte ocasional de um Ashira, o frustrava infinitamente. Matar o Ashira não era suficiente para satisfazê-lo, e era natural que eles, como demônios, pudessem matar humanos. Muzan queria todo o corpo de exterminadores de demônios aniquilado, sacrificado, seu sangue derramado por toda parte. O sangue praticamente escorria de seus lábios trêmulos, de suas narinas e das órbitas de seus olhos, enquanto a raiva de Muzan começava a diminuir e seu hábito de rasgar livros chegava ao fim. Com menos veias saltando na testa, seu olhar se estreitou ligeiramente enquanto fechava o livro, escondendo as páginas rasgadas e, casualmente, varrendo os pedaços ao redor dos pés. Ela havia deixado clara sua posição na lua superior e, como a casa sempre se mostrara leal, não via sentido em matar seu servo. Pelo menos não ainda. Então, a mensagem, a casa. Questionou Muzan, seus olhos demoníacos retornando à forma humana. A casa tossiu um pouco enquanto seus ferimentos começavam a cicatrizar, seu corpo retornando lentamente ao normal enquanto ele mantinha o olhar longe de seu mestre para evitar mais ira do Senhor Demônio. Aquele tal anjo está esperando por você dentro da fortaleza infinita. Ele conseguiu capturar o garoto com os brincos, relatou a casa, tentando soar firme. Sua voz levemente trêmula fez Muzan estreitar os olhos por um instante antes de desviar o olhar. Nakimi, está de olho nele. Muito bem, suma da minha frente. A casa saiu silenciosamente do quarto do garoto sem dizer uma palavra. Muzan, o senhor demônio, manteve o olhar fixo nas estantes à sua frente por mais alguns segundos antes de fechar os olhos e soltar um rosnado baixo. Ele realmente esperava que o anjo tivesse trazido o garoto que se lembrava de ter visto na cidade naquela noite, e que o que ele dissera que poderia fazer tivesse dado certo. Se fosse esse o caso, então talvez algo significativo, ou pelo menos interessante, resultasse dessa situação. Então, seus olhos se voltaram para a porta para se certificar de que estava trancada, antes de atravessar o quarto em direção à porta do banheiro. Ele havia se certificado de que seus pais, caso quisesse ser um técnico, soubessem que não queria ser incomodado enquanto se disfarçava, por precaução, caso algo assim acontecesse. Com isso em mente, não tinha motivos para se preocupar em ser intrometido. Além disso, mesmo que o encontrassem, ele poderia simplesmente matar todos na casa e se mudar para outro lugar com uma aparência diferente. Assim que sua mão agarrou a maçaneta e a girou, a porta se transformou em uma completamente diferente num piscar de olhos. Então, Muzan caminhou direto para o labirinto irregular de corredores e salas, conhecido como Fortaleza Infinita, o espaço central onde ele e as luas superiores viviam. Ao cruzar o limiar de sua forma infantil para seu verdadeiro lar, seu corpo retornou à aparência original, com seus cabelos negros ondulados e vestes de aparência cara. O demônio Biva o aguardava em sua posição habitual, instrumento em mãos, e ergueu levemente a cabeça ao ouvir seus passos se aproximando de onde ele havia entrado. Onde ele está? Perguntou Muzan, o demônio, erguendo a mão e apontando para o labirinto abaixo. Na área mais central, Muzan-sama. Ele está esperando por você lá, respondeu ela concisamente. Ela falou com firmeza e objetividade, sem perder tempo em explicar o ponto. Isso trouxe um pequeno sorriso ao rosto de Muzan e aumentou sua admiração por ela, já que ela era demônio a quem ele confiara a guarda de sua fortaleza com sua singular arte demoníaca de sangue. Porque os outros não podem ser tão confiáveis quanto você, Nakimi. Muzan então deu um passo à frente e, num piscar de olhos, apareceu diante do próprio anjo, seus cabelos esvoaçando levemente por se mover mais rápido do que os olhos podiam perceber. Miguel estava em meio a uma oração silenciosa e, percebendo que ele havia chegado, animou-se e sorriu alegremente quando seus olhares se encontraram. Ah, aí está você! Disse Michael, levantando-se e batendo palmas.
Seu sorriso radiante fez Muzan sentir um pouco de ânsia de vômito. Na verdade, ele tinha certeza de que já havia vomitado um pouco, mas manteve as emoções sob controle. Aquilo era estritamente profissional. Pensei que você não apareceria, mas é claro que apareceu. Que cão leal você é. Silêncio, mostre-me o que você tem. Não tenho tempo nem paciência para suas bobagens, inseto, respondeu Muzan bruscamente, estreitando os olhos. E se você me insultar mais uma vez, eu o matarei. Ah, claro! Exatamente como prometi. Michael assobiou obedientemente. Das sombras de uma das câmaras suspensas invertidas próximas, uma figura saltou para a luz e pousou ao lado dos dois homens, uma das mãos repousando no punho da espada. Com uma expressão um tanto vazia no rosto, Tanjiro olhava fixamente para a frente, com aquele olhar turvo, aparentemente alheio ao fato de estar ao lado do homem que odiava com todas as suas forças. O Lorde Demônio se virou para o jovem assassino e notou que os brincos que se lembrava de Tanjiro usar não estavam mais lá, mas ele pouco se importou. Michael havia cumprido sua palavra. Ele havia entregado o espinho em seu pé que matara 2 luas inferiores, agora que ele havia se tornado relevante, e o enfurecia ver que o garoto ser um demônio era de fato a verdade. Tinha que ser por causa daquela mulher, Tamayo. De alguma forma ela conseguiu criar uma solução alternativa, diferente do método que a Lírio-Aranha Azul usa. Muzan pensou com um leve rosnado. Seus dedos se fecharam em punhos por um instante. Tão rápido quanto sua raiva surgiu, ela se dissipou, e ele olhou para o sorridente Miguel como uma sobrancelha arqueada. Então me diga uma coisa, anjo. O que exatamente você fez com o garoto para que ele viesse ao seu chamado? Que bom que perguntou. Veja bem, e é bem interessante, se me permite dizer, o demônio que você enviou naquele trem era um demônio dos sonhos, não é? Perguntou Michael, ao que Muzan assentiu. Será que essa habilidade era semelhante à da Lua Inferior 1? Ele se perguntou. E quanto a ela? Minha técnica funciona de forma semelhante em princípio. Veja bem, o Tanjiro que você vê diante de si não é seu verdadeiro eu, por assim dizer. Eu o aprisionei dentro de sua própria mente, incapaz de se libertar, sua capacidade racional e de pensamento substituída por uma nova, manifestada a partir dos desejos e impulsos mais sombrios de sua alma. Enquanto Michael refletia sobre o que havia feito com o jovem assassino junto com Muzan, o olhar do Senhor Demônio se fixou nos olhos turvos e nebulosos do rapaz, e ele os examinou com mais atenção. Michael até observou, com divertimento, sem perder o ritmo, Muzan mover lentamente a mão de um lado para o outro diante do rosto do jovem, sem obter qualquer reação. Exteriormente, é claro, era esse o caso. Quase parecia que Tanjiro nem respirava, como se tivesse se tornado um cadáver ambulante destinado a servir à vontade de quem quer que detivesse o poder sobre ele. No entanto, internamente, a história era completamente diferente, uma cena muito mais sombria e trágica. Em sua paisagem mental, semelhante àquela em que o jovem no trem estivera imerso durante seu sonho interminável projetado pela lua superior 1, o céu, antes azul radiante, tornara-se completamente negro. Sua mente transformara-se em um vazio escuro e desolado, contendo pouca ou nenhuma luz. A água que cobria a superfície do solo parecia roxa devido a algum tipo de luz ambiente invisível, dando a impressão de que sua mente era uma espécie de buraco negro. E dentro dessa vasta extensão de nada, deitado de costas com os membros presos por algum tipo de amarras escuras, estava o próprio Tanjiro. Ele veste seu uniforme de caçador de demônios Yaori, como de costume, mas pareciam esfarrapados e gastos, como se tivesse acabado de sair de uma batalha intensa que o deixara à beira da morte. Seus traços demoníacos haviam desaparecido por algum motivo, fazendo-o parecer tão humano quanto antes de sua transformação. Tanjiro parecia exausto, com os olhos mal abertos e a respiração lenta e irregular, como se sua força vital estivesse se esvaindo aos poucos. Por mais que tentasse, simplesmente não conseguia se libertar, ficando preso com pouca ou nenhuma esperança de fuga. Como as coisas terminaram assim, pensou ele, soltando um suspiro profundo e fechando brevemente o olho direito para descansar.
Cada pequeno movimento parecia drenar a pouca energia que lhe restava, a ponto de manter os olhos abertos se tornara uma tarefa tão árdua que ele não conseguia mantê-los por mais de um minuto. Rengoku-san, meus amigos, Nezuko, eu decepcionei a todos. Tanjiro virou lentamente a cabeça para a direita, com a bochecha encostada na superfície da água, e soltou um suspiro de alívio, exasperado pela dor que se espalhava por seu corpo, da ponta dos pés ao topo da cabeça. Era como se ele tivesse dormido por meses, embora achasse que talvez tivessem se passado apenas 1 ou 2 dias desde que ficara preso ali. Tanjiro ainda se lembrava da sensação dos dedos de Michael pressionando com tanta firmeza seu rosto. Pensou que eles perfurariam sua pele e agarrariam seu crânio. Conforme aquela coisa negra começou a entrar em seu corpo, ele sentiu como se sua alma estivesse sendo arrancada à força de seu próprio corpo, apenas para ser mergulhada neste abismo profundo e escuro em que agora se encontrava. Ele perdeu a visão, o tato, o olfato, o paladar, tudo. Tanjiro nunca se sentira tão preso antes, e os sonhos em que a lua inferior o fizera não eram nada comparados à sua situação atual. Ele só podia imaginar o que estava acontecendo com seu corpo naquele momento, pois ele havia sido completamente separado dele por aquilo que aquele homem, Michael, fizera. Shinobu, me desculpe, eu não acho que consigo superar isso. Então, o que você está dizendo é que é praticamente impossível para ele se libertar dessa técnica. Certamente, há muito pouco que ele possa fazer enquanto estiver preso dentro do próprio corpo, disse Michael com um riso contido. Toda a sua personalidade foi praticamente apagada. Seu corpo não passa de um fantoche controlado por quem dera as ordens. Sua vontade ainda existe em certa medida, então ele não fica completamente inconsciente, mas não deve haver nenhum problema. Muzan encarou o silencioso Tanjiro por mais alguns segundos antes de se ajoelhar diante do assassino, olhando diretamente nos olhos, com o rosto a menos de 30 centímetros do de Tanjiro. Ele piscou enquanto sua mão tremia levemente por algum motivo incompreensível, antes de perceber o que estava acontecendo e erguer a outra mão para impedir. Muzan estreitou os olhos novamente antes de apontar para o rosto de Tanjiro, olhando diretamente nos olhos nublados. Você sabe quem eu sou? Perguntou Muzan, perplexo, ao assassino. Você é Kibutsuji Muzan, o criador de todos os demônios do Japão, disse Tanjiro, com um tom um pouco desafinado. Os efeitos da técnica de Michael eram evidentes em sua fala. Devido à sua personalidade, ele havia perdido parte da emoção em sua voz, tornando-se muito mais estoico e taciturno. E eu vim aqui para servi-lo. Muzan encarou Tanjiro atentamente por alguns segundos antes de se levantar e olhar para o sorridente Miguel, acenando levemente com a cabeça. Ele estava verdadeiramente impressionado com o trabalho do anjo em trazê-lo até ali, e fez questão de demonstrar sua gratidão agradecendo-lhe. O anjo obedeceu e infligiu ainda mais frustração ao senhor demônio, insultando-o uma última vez, apesar de sua ameaça anterior de massacre, antes de partir da fortaleza infinita, deixando Muzan para brincar com seu novo servo. Assim que confirmou com a demônio viva que Miguel havia deixado a fortaleza pela saída que ela havia providenciado, Muzan se voltou para Tanjiro e prendeu seus braços atrás das costas. Ele agora tinha o assassino que herdara aqueles brincos esquecidos sob seu controle direto, sem praticamente nenhuma maneira visível ou conhecida de ele se libertar. Um sorriso diabólico se espalhou pelo rosto de Muzan, e um pensamento lhe ocorreu: esfregar isso na cara do homem que quase o matara anos atrás. Após concluir esse pensamento, ele circulou lentamente Tanjiro, examinando cada centímetro do jovem antes de parar atrás dele, seus olhos vermelho ameixa perfurando a nuca. O fato de Tanjiro ter se tornado um demônio sem seu sangue ainda o irritava, mas ele não tinha motivos para reclamar de algo tão trivial quando Miguel havia se encarregado de subjugá-lo. Além disso, ele podia sentir no jovem. Ele havia se tornado bastante forte. Bastava um empurrão na direção certa, uma simples ordem, para colocá-lo no caminho certo para se tornar um servo verdadeiramente digno. Preciso que você me prove que pode se tornar um servo capaz. Vire-se e fique de frente para mim.
Muzan ordenou firmemente, suas mãos emergindo de trás das costas, enquanto o assassino se virava para encarar seu novo mestre. Aquela expressão em seu rosto fez Muzan sorrir levemente e soltar uma risadinha, antes de sua testa se franzir mais uma vez. Vou lhe fazer uma pergunta e espero que você a responda. Entendeu? Sim, Muzan-sama, Tanjiro respondeu com um aceno lento de cabeça. Sua mão começara a tremer novamente sobre a espada, mas ele ainda não sabia por que estava fazendo isso enquanto falava com Muzan. Você vai devorar um ser humano? Perguntou Muzan em tom frio, batendo o pé uma vez no chão de madeira. Não, eu não vou. Muzan esperava uma resposta negativa mais tarde, talvez alguma ordem o obrigando a confrontar seus antigos aliados, mas fazê-lo imediatamente, logo em sua primeira pergunta importante, o deixou perplexo. Sua resposta não foi apenas rápida, mas também firme, apesar da postura mais calma de Tanjiro. Talvez fosse um efeito colateral da força de vontade que ainda restava nele, como Michael havia dito. Além disso, a recusa também representou um golpe para Muzan de outra forma. Tanjiro era um demônio, e o fato de um demônio rejeitar veementemente a ideia de consumir humanos irritava o Senhor dos Demônios por um lado, mas o intrigava ainda mais por outro. Era fato que os demônios ganhavam poder e força devorando humanos, então por que Tanjiro não queria fazer isso? Apenas parado ao lado do jovem assassino, a não mais de 30 centímetros de distância, Muzan podia sentir a força do rapaz. Ela facilmente se igualava a de um demônio da lua inferior e possivelmente até a superava. Como ele havia conseguido acumular tanto poder demoníaco sem devorar um único humano? Seria por meio de alguma interferência de Tamayo, com seu método alternativo de demonização. Isso representa um problema, já que é um demônio que nem eu nem os membros da Lua Superior criamos. Significa que não está ligado a mim por sangue. Não tenho controle direto sobre ele, nem terei a garantia da minha maldição de sangue que eu poderia liberar se necessário, pensou Muzan enquanto acariciava lentamente o queixo, perdido em pensamentos. Tanjiro permaneceu completamente imóvel, sua mão trêmula repousando sobre a espada, sua mente praticamente paralisada, exceto pelos pensamentos sobre o porquê de sua mão estar tremendo e o que iria acontecer com ele agora. Ele definitivamente podia sentir o olhar inquisitivo de Muzan penetrando a nuca, causando-lhe aquela estranha sensação que ele não conseguia definir. Era essa estranha e incômoda sensação no fundo da sua mente que o fazia franzir levemente a testa, pois sentia que era algo importante, como se precisasse saber, dado o peso que carregava e o que significava para ele. Tanjiro simplesmente não conseguia entender o porquê e o como, o que sempre o fazia recorrer a simplesmente ignorá-la e descartá-la como o nervosismo do seu primeiro encontro com Muzan. Era, claro, a sensação persistente de sua verdadeira personalidade trancada no fundo de si, mas não havia nada que ele ou ela pudesse fazer a respeito. Eu poderia injetar meu sangue nele para sanar essas minhas preocupações, no entanto, isso poderia arruinar uma ótima oportunidade de pesquisa. Talvez, enquanto me serve, esse garoto também possa ser minha cobaia, pensou Muzan, enquanto continuava a encarar a nuca de Tanjiro. Ele fechou os olhos, ponderando as opções, bem como as frustrações que vinha sentindo ultimamente por ter sido redescoberto pelo corpo de exploração e pelas constantes falhas de seus servos em encontrar o lírio-aranha azul. Preciso confirmar uma coisa antes de tomar minha decisão. Ele é forte, eu posso sentir, mas será que ele possui uma arte demoníaca de sangue? Muzan se virou para ficar diante de Tanjiro e fixou o olhar nos olhos do assassino mais uma vez. Um momento de silêncio se seguiu antes que ele fizesse sua próxima pergunta sobre uma possível arte demoníaca de sangue. Tanjiro respondeu sinceramente que possuía uma, bem como um motivo por trás de sua criação, o que fez Muzan levar a mão ao queixo enquanto lhe dava as costas. Possuir tamanha força e uma arte demoníaca de sangue desenvolvida sem consumir um único humano, muito menos provar uma gota de sangue, imediatamente o fez pensar no Lua Superior 3. Era a comparação mais próxima de Tanjiro, devido a uma preferência pessoal e a uma promessa que o demônio fizera a si mesmo, da qual ele e os outros Luas Superiores tinham conhecimento e sentimentos ambivalentes.
Muzan, a princípio, não se importara, mas agora que tinha Tanjiro, começava a vê-lo sob uma luz completamente diferente. A casa se recusa a devorar mulheres humanas, escolhendo apenas homens, e apesar de quão prejudicial isso possa ser para seu crescimento, ele ainda alcançou o nível de lua superior 3. Se esse garoto conseguiu acumular sua força sem a ajuda de carne humana, sim, certamente vale a pena investigá-lo. Tanjiro piscou quando Muzan se virou e colocou a mão em seu ombro, olhando brevemente nos olhos antes de soltá-la e gesticular para que o seguisse. O assassino obedeceu em silêncio e saiu com ele do átrio central da Fortaleza Infinita, com a biva demoníaca acionando seu instrumento para criar um caminho direto para a saída. A dupla caminhou mais fundo no labirinto de salas e corredores, sua perspectiva mudando a cada escada que subiam ou passagem que atravessavam, deixando Tanjiro se sentindo ao mesmo tempo sobrecarregado e enjoado. Ele nunca tinha visto nada parecido antes e se perguntava que tipo de tecnologia teria sido necessária para que aquele lugar existisse. Talvez seja por causa do biva demoníaco que este lugar existe. Ele tocou seu instrumento e aquela passagem apareceu, então talvez, Tanjiro pensou antes de ver Muzan parar em frente a uma porta de aparência normal, virando-se de lado em sua direção. O senhor demônio olhou para Tanjiro enquanto deslizava a porta de papel, gesticulando para que o assassino entrasse antes dele. Suponho que eu tenha que intervir aqui. Tanjiro obedeceu à ordem silenciosa de Muzan e entrou na sala além da porta, encontrando-a completamente vazia, sem um único móvel. O senhor demônio então colocou um braço atrás das costas e ergueu o outro enquanto estalava os dedos. O som da biva foi ouvido logo em seguida. Num instante, a sala se fundiu com outra, a porta que as ligava se abriu e um homem entrou logo em seguida. Tanjiro piscou ao ver o homem cambalear levemente e se recuperar. O cheiro de álcool chegou ao seu nariz altamente treinado um segundo depois. O homem estava obviamente exausto, o que facilitou para Muzan matá-lo brutalmente num piscar de olhos com um de seus tentáculos carnudos. O enorme jato de sangue criado pela liquefação quase instantânea do homem atingiu Tanjiro, manchando metade de seu rosto e a manga direita de seu auri, mas em vez de recuar ou se encolher de terror, o assassino apenas piscou novamente e não disse nada. Muzan sorriu levemente, elogiando interiormente os efeitos da técnica de Michael enquanto retraía seu tentáculo de carne até a metade, segurando-o diretamente acima de Tanjiro. O senhor demônio nem precisou dizer uma palavra para que Tanjiro soubesse o que ele estava prestes a fazer, e seu corpo fez pouco esforço para resistir ao que estava para acontecer. Ele havia prometido não devorar humanos, e isso não mudaria tão cedo. Mas, considerando que não fora ele quem matara o homem que Muzan acabara de invocar para a execução dentro da sala, algo em sua mente lhe dizia que estava tudo bem. Parecia muito com ele, essa voz em sua cabeça, dizendo que tudo aquilo era perfeitamente normal. Contanto que não devorasse fisicamente um humano, que um pouco de sangue poderia fazer. Deveria estar tudo bem, certo? Esta será sua casa de agora em diante, até que eu veja o que quero ver e descubra o que quero saber. Vou testá-lo, e tudo começa com isto. Muzan falou antes de despejar um torrente de sangue humano sobre a cabeça e o corpo de Tanjiro, encharcando com líquido vermelho espesso. Tanjiro havia se certificado de fechar os olhos antes do dilúvio e só os abriu quando as últimas gotas atingiram o topo de sua cabeça. Prove o sangue, e abra a porta para um mundo de possibilidades. Eu não quero, disse Tanjiro enquanto sentia o sangue escorrer por suas roupas e manchar sua pele. Sua fome estava completamente fora de controle agora por causa da enorme quantidade de sangue que o cobria, a única coisa que seu nariz conseguia sentir naquele momento. Apenas sua força de vontade, ou o que restava dela depois de sucumbir à técnica de Michael, o impedia de dar esse passo. É sangue humano. Muzan não disse nada, optando por esperar para ver se a influência de Michael faria efeito no jovem assassino. Sua voz lhe disse para provar apenas um pouco, um sabor tão sutil que não deveria ser um problema. Mais uma vez, a racionalização de que ele não fora o responsável pela morte do homem inundou sua mente, repetindo-se incessantemente através da voz que soava como a sua própria.
Lentamente, os últimos resquícios de sua força de vontade foram esmagados, até que todas as restrições que ele impunha a si mesmo foram completamente apagadas, e ele abriu a boca voluntariamente para estender a língua. Apenas um gosto era tudo o que ele precisava, só isso. Voltarei mais tarde e examinarei seu corpo um pouco. Você pode ser a chave que tenho procurado durante todo esse tempo, disse Muzan sombriamente, enquanto saía lentamente da sala. O corpo de Tanjiro começou a tremer, a voz em sua cabeça e sua vontade lutando para decidir se sentiria o gosto de sangue ou não. E quando eu terminar com você, transformarei você na arma que acabará com o corpo de exterminadores de demônios de uma vez por todas. A mansão borboleta estava tão silenciosa como sempre, tão silenciosa que dava arrepios em Zenitsu, embora não devesse, já que aquele lugar deveria ser praticamente um segundo lar para ele. Fazia cerca de uma semana desde que ele e Inosuke haviam sido trazidos de volta à mansão para tratar seus ferimentos, o que, é claro, não era algo que os agradasse. Aoi também não estava feliz, mas cuidou deles mesmo assim, com a ajuda da garotinha, já que Shinobu estava ocupada cuidando de Kijur. Pensar que até um Ashira pode acabar tão gravemente ferido, até o Inosuke se sente péssimo pelo que aconteceu com ele. Ele está quase de volta àquele estado de se sentir inútil por causa do que aconteceu com Rengoku e o desaparecimento do Tanjiro, pensou Zenitsu enquanto caminhava pelos corredores da mansão, carregando uma bandeja de comida que comera em seu quarto com Inosuke. Ele tinha bandagens na cabeça por causa do golpe que recebeu e parecia cansado, com olheiras profundas. Não havia dormido muito bem porque não conseguia parar de pensar em seu amigo e no que havia acontecido com ele. Honestamente, eu me sinto da mesma forma. Eu consegui proteger a Nezuko, mas para as coisas terem terminado assim, será que eu realmente fiz alguma coisa? Zenitsu virou a esquina e viu Shinobu à sua frente, caminhando em direção ao T do hospital. Seu coração disparou ao ouvir a voz dela. Ela ainda parecia tão triste como sempre, desde o jeito de andar até a forma como respirava, e ele imaginou que isso se devia aos mesmos motivos que o deixavam deprimido, assim como Inosuke. Nezuko também seguia Shinobu de perto, praticamente segurando o forro do Aori com as mãos, enquanto evitava ao máximo a luz do sol. O mesmo acontecia com Nezuko, que ele sabia automaticamente, sem precisar olhar ou ouvir, que se sentia tão mal quanto ele, ou até mais, com toda a situação envolvendo seu irmão mais velho. Zenitsu não tinha certeza do porquê de ela ter começado a seguir Shinobu tão de perto, mas não era como se ele pudesse perguntar a ela, já que ela tinha que usar sua mordaça de bambu. Perguntar a Shinobu talvez fosse muito pessoal, considerando sua posição hierárquica, mas pelo que ele podia ver, imaginava que algum tipo de conexão tivesse surgido entre ela e Tanjiro durante o tempo que ela passou na mansão antes de partir. É melhor eu parar de pensar nisso agora, ou Inosuke vai querer comer esses pãezinhos para tentar se sentir melhor. Zenitsu pensou assim que chegou ao seu quarto e entrou ao mesmo tempo que Shinobu e Nezuko viravam no corredor em direção ao quarto de Kijur. Ao chegar lá, Shinobu abriu a porta e entrou primeiro para fechar a janela e abaixar as persianas, para que Nezuko pudesse entrar sem se preocupar com os raios solares. O estado de Kijur não havia melhorado desde sua chegada, uma semana antes, e a única boa notícia era que seus ferimentos graves começavam a mostrar sinais de cicatrização. Essa foi a primeira vez que Nezuko acompanhou Shinobu para ver o Ashira das chamas caído, e assim que subiu na cadeira ao lado da cama para vê-lo melhor, imediatamente se aproximou e segurou sua mão. Ela não conseguia falar, mas Shinobu poderia imaginar o que ela queria dizer se tivesse essa habilidade, e Kijur estava acordado para ouvi-la. Quase como um animal de estimação, a presença de Nezuko perto de Shinobu ajudou a curar seu coração ferido e permitiu que ela pensasse com clareza novamente. Ela também acreditava que Nezuko podia sentir o quanto Shinobu se importava com seu irmão mais velho, o que a fez se perguntar se a garota havia percebido o tipo de relacionamento que elas realmente compartilhavam. Talvez fosse por isso que Nezuko havia começado a se agarrar a ela como cola, porque agora considerava o Ashira dos insetos parte de sua família.
Seja qual for o motivo, estou entendendo por que Tanjiro se importava tanto com ela, mesmo depois de se tornar um demônio, pensou Shinobu enquanto observava Nezuko com um sorriso gentil. Ela é tão preciosa e carinhosa com todos que conhece, e pelo que ouvi daqueles dois, ela protegerá impiedosamente cada humano sem hesitar. Pensar nisso tornou o aparente abandono de Tanjiro ainda mais confuso e a convenceu ainda mais de que devia haver outra pessoa ali que nocauteou Zenitsu Inazuki. Culpar a condição atual de Kijur pelo descontrole de Tanjiro era uma alegação falsa, com pouca ou nenhuma evidência além do fato de que o próprio ataque foi causado por alguém com força demoníaca. Sanemi e Obanai estavam convencidos de que era Tanjiro, já que sempre foram contra ele e sua irmã. Jimei parecia ter algumas dúvidas, mas ainda estava do lado dos outros dois, e Tengen a surpreendeu ao dizer que era muito estranho ver alguém tão protetor com a irmã simplesmente se levantar e desaparecer assim, sem aviso prévio. Ela achava que ele ainda tinha sérias dúvidas sobre a credibilidade de Tanjiro e Nezuko como caçadores de demônios, mas a possibilidade de o segundo Ashira mais velho superar esses sentimentos existia. Noishiro, é claro, demonstrou pouco interesse no desastre e não conseguiu tomar partido sobre se Tanjiro havia ou não colocado seu colega Ashira em coma. Foi Mitsuri quem ficou do lado de Shinobu e tentou defender Tanjiro, mas, obviamente, seu argumento sequer foi levado a sério por Sanemi e Obanai. Claro, isso foi apenas uma reunião entre nós. Gostaria de saber o que Oyakata-sama pensa sobre essa situação, já que tenho certeza de que ele foi o primeiro a saber da notícia, antes de qualquer um de nós. É estranho que ele ainda não tenha compartilhado sua opinião conosco. Assim que Nezuko terminou de segurar a mão de Kijur, ela cedeu a cadeira para Shinobu, para que pudesse se sentar e passar um tempo com sua companheira. Ela agradeceu a Nezuko enquanto se sentava, dando-lhe um leve tapinha na cabeça, o que provocou um suspiro contido. Enquanto contemplava o corpo sereno e repousante de Kijur, sua mente vagou aleatoriamente de volta à sua conversa com Tanjiro sobre a chama do Ashira, e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Aquela Inokami Kagura que ela havia mencionado, e sua referência a Kijur, ecoaram em suas memórias como um disco riscado. Será que ele conseguiu descobrir alguma coisa? Talvez, eu mesma possa tentar descobrir. E também oferecer minhas condolências à família do Rengoku-san, Shinobu pensou, assentindo para si mesma antes de se levantar e caminhar em direção à porta. Shinobu não tinha ido muito longe quando sentiu Nezuko puxar a parte de trás de uma de suas mangas. A Ashira parou e olhou nos olhos da jovem por um breve momento, sentindo imediatamente seu coração derreter. Ela estava lhe dizendo, apenas com o olhar, que para onde quer que Shinobu quisesse ir, ela também queria ir, já que não havia ninguém mais com quem pudesse estar tão perto. Zenitsu e Inozuki eram opções, claro, mas não combinavam tanto com ela quanto Shinobu. Ela os considerava como irmãos, assim como Tanjiro, enquanto o Ashira dos insetos havia quase como uma figura materna, devido à maneira como ela cuidava de todos. É claro que ela era mais do que uma figura materna para Tanjiro, e Nezuko não entendia realmente o amor que eles sentiam um pelo outro, embora Shinobu achasse que sim, mas isso não significava que ela não pudesse continuar a pensar em Shinobu dessa forma. Você gostaria de ficar comigo por um dia, Nezuko-chan? Shinobu perguntou gentilmente, e a jovem assentiu uma vez. MMPH, respondeu ela, ainda segurando a manga de Shinobu. Então vamos buscar sua caixa. Shinobu tirou a mão de Nezuko da manga e a segurou no lugar, como uma mãe faria com sua filha, antes de caminharem juntas do quarto de Kijur de volta para o próprio quarto, onde a caixa de Nezuko havia sido transferida. Lá, Nezuko entrou na caixa depois de encolher e fechar a porta, como um relógio, o que fez com que um sorriso leve e genuíno surgisse no rosto de Shinobu ao vê-la tão adorável. Assim que a menina estava em segurança dentro da caixa de transporte, Shinobu pegou as alças e as colocou sobre os ombros para poder levá-la até a residência da família Rengoku. Felizmente para ela, não era muito longe da mansão borboleta, já que todos os edifícios dentro do quartel-general do Corpo de Exterminadores de Demônios haviam sido construídos próximos uns dos outros para enfatizar sua união contra um inimigo comum.
assim que avistou a residência, de tamanho semelhante à sua, com a óbvia ausência de um prédio hospitalar anexo, ela viu alguém que parecia uma versão em miniatura de Kijur varrendo a entrada principal. Senjur-kun, disse Shinobu com um sorriso gentil e uma reverência. O jovem deu um pequeno pulo e olhou em sua direção. Apesar de ser praticamente uma cópia exata de seu irmão mais velho, Senjur tinha uma expressão bastante triste, que contrastava fortemente com o sorriso apaixonado e feroz que Kijur ostentava constantemente. Você está bem? Ah, Koshi-san, seja bem-vindo. Estou bem, considerando tudo, Senjur respondeu com um leve sorriso que tentava disfarçar sua dor evidente. Eu entendo, sei o que é perder um ente querido. Pensei que poderia vir e oferecer minhas condolências pelo que aconteceu com Rengoku-san. Não precisa se preocupar, isso não vale nada. Os olhos de Shinobu se arregalaram, e tanto ela quanto Senjur viraram a cabeça na direção da voz que vinha da porta da frente da casa dos Rengoku. Ali, com expressões furiosas, estavam o patriarca da família Rengoku, Senjur, e o pai de Kijur, Shinjur Rengoku. Comparado aos dois filhos, Shinjur parecia definitivamente muito mais irritado, a julgar pelo olhar semicerrado, e ela se perguntou se isso se devia, em parte, à grande cabaça de bebida alcoólica que ele segurava na mão esquerda. É porque ele se tornou espadachim apesar de quase não ter talento, por isso acabou virando saco de pancadas e entrando em coma. Kijur era um filho tolo. Gritou Shinjur com um leve soluço enquanto os encarava, suas palavras duras fazendo o sorriso empático de Shinobu se transformar em uma carranca. Essa não era a maneira de falar de seu próprio filho. Só de ouvir o próprio pai de Kijur falar dele daquela forma, sua raiva aumentava. Ela, assim como Tanjiro, se solidarizava com ela, sabia o que era perder um membro da família ou vê-lo sofrer tanto. Contudo, Shinobu não faria nenhum julgamento definitivo ainda, pois era óbvio para qualquer um que Shinjur havia bebido antes de aparecer, e certamente estava um pouco alterado. O jeito como se encostou no batente da porta e a maneira um tanto preguiçosa com que tirou a rolha da cabaça para beber, todos os sinais estavam lá. Talvez fosse a bebida e sua própria frustração persistente por não conseguir ajudar que estivessem falando, e não seus verdadeiros sentimentos. Só uma pequena fração das pessoas tem talento, o resto é só escória, lixo inútil. Kijur era assim, sem nenhum grande talento. Era só uma questão de tempo até ele se machucar desse jeito, ou ser morto. Shinjur continuou, gesticulando distraidamente, como se tivesse total desprezo pelo próprio filho. Essas palavras fizeram Shinobu franzir ainda mais a testa, principalmente quando ela olhou para baixo e viu Senjur abaixar a cabeça e começar a chorar, o que não passou despercebido. Senjur, se controle. Até quando você vai continuar com essa cara patética? Shinjur-san, por favor, pare de falar assim. Isso é muito cruel da sua parte para com meu camarada, disse Shinobu, puxando delicadamente o jovem para trás de si. Quem se importa com o que você pensa? Você é um desses novos Ashira, não é? Vá embora, suma daqui. Nem pense em chegar perto da minha casa. Vim fazer algumas perguntas que um amigo meu gostaria de saber sobre o Sr. Rengoku. Ele estava curioso sobre uma técnica de respiração de fogo e estava usando estes brincos. Assim que Shinobu pegou os brincos de Tanjiro, que Nezuko havia permitido que ele segurasse por um tempo no dia anterior, ela deu um leve suspiro quando Shinjuro deixou cair sua cabaça no chão. Ela se estilhaçou em dezenas de pedaços, e seu conteúdo se espalhou pela grama e pelo caminho de pedra que ligava o portão da frente à porta. São esses brincos, você os ganhou de uma usuária da respiração do sol, certo? Exatamente. Ela gaguejou, apontando um dedo acusador para Shinobu, especificamente para os brincos. Respiração do sol? Será que era isso que Tanjiro queria dizer? A respiração das chamas que seu pai usava, aquela que deu origem ao Inokami Kagura. Shinobu pensou, com uma expressão ligeiramente confusa. De repente, Shinjur, com os olhos flamejando de fúria, tentou atacá-la com uma velocidade estonteante que desmentia sua idade e aparência.
Ela reagiu com igual rapidez e desviou-se dele com facilidade, o forro de seu auri esvoaçando como asas de borboleta atrás dela enquanto apertava os brincos de Tanjir contra o peito. Pai, por favor, pare. É um Ashira. Você não está agindo como você mesmo. Senjur gritou enquanto puxava um dos braços do pai após o ataque fracassado contra o Ashira inseto. Uma veia saltou na lateral da testa dele quando Senjur gritou para o filho calar a boca e lhe deu um soco forte, deixando uma marca feia na bochecha esquerda e o derrubando no chão. Um gemido de dor escapou da boca do jovem Senjur quando sua cabeça bateu em uma das pedras planas que formavam a passarela, e Shinobu viu um pouco de sangue escorrer do canto da boca dele. Shinjur-san, chega. Essa não é a atitude de um Exashira das chamas. Shinobu gritou furiosamente, com a mão cerrada em um punho. O que diabos há de errado com você? Falar mal de um dos seus filhos enquanto ele está em coma e não consegue acordar, e bater no outro como se ele fosse lixo. Você só está zombando de nós, não é? Disse Shinjur em um tom baixo e ameaçador. Por que você pensaria isso, de todas as pessoas? Não ouse me acusar de tal coisa. É por causa desses brincos, sabe, alguém que usa respiração solar. Eu sei desses brincos, dessas coisas malditas. Estava escrito. Shinobu rosnou, mal conseguindo conter a raiva, o punho tremendo levemente, porque Shinjur havia mencionado o nome do misterioso estilo de respiração mais uma vez. Respiração do sol, ela nunca ouvira falar de tal coisa. O que a surpreendia era como Shinjur parecia saber tanto sobre os brincos que Tanjiro usava, mas agir daquela maneira com ela por causa deles. Que tipo de história eles tinham? E por que estavam ligados a essa suposta respiração do sol? Quando Shinjur se levantou do chão, levando a mão à bochecha machucada, seu pai respirava com dificuldade, os punhos cerrados, os olhos furiosos fixos em Shinobu. Ela não se sentia particularmente ameaçada pelo homem, mas esperava que uma briga não começasse entre eles, pois, apesar de aposentado, Shinjur havia demonstrado que ainda possuía a sua velocidade, e possivelmente até mais. A respiração solar é o estilo de respiração original, o ancestral divino de todos os outros estilos de respiração conhecidos. O primeiro de todos os tempos. Exclamou Shinjur, apontando novamente para Shinobu, cujos olhos se arregalaram com as palavras. Primeiro estilo de respiração. A origem de todos os outros estilos. Todos os outros estilos de respiração não passam de imitações da respiração solar. Não só são cópias descaradas, como são inferiores em todos os sentidos. Água, fogo, vento, todos eles. Shinobu ficou sem palavras com essa nova informação, sua boca aberta em genuína surpresa. Se a respiração do sol era tão divina quanto Shinjur dizia, como o pai de Tanjir poderia tê-la praticado sob um nome diferente? Ela se lembrou de ter ouvido falar de sua família, que não passava de simples mineiros de carvão, e de como todos os anos eles realizavam um tipo especial de dança que o pai de Tanjir conseguia executar durante um dia inteiro. Será que a família de Tanjir tinha alguma ligação com o misterioso estilo de respiração, talvez com algum ancestral que o dominasse? Se sim, por que se chamava Inokami Kagura e não respiração do sol, e por que se tornou uma dança em vez de ser ensinada como uma forma de derrotar demônios? Esses brincos malditos só servem para nos fazer rir. Saiam daqui. Shinjuro rosnou enquanto finalmente dava um passo à frente, tirando Shinobu de seus pensamentos. Saiam daqui, e nem pensem em trazê-los de volta. Não vou. Se você não responder às minhas perguntas, então, saia daqui. Shinjuro avançou contra Shinobu novamente, demonstrando sua velocidade mais uma vez, mas o Ashira inseto foi mais rápido com a mão e o deteve instantaneamente, estendendo seu ferrão e apontando a ponta para sua garganta. Seus olhos e linguagem corporal não deixavam dúvidas. Ele não pretendia ir a lugar nenhum. O antigo Ashira cerrou os dentes antes de dar um passo para trás e se virar, murmurando algo sobre beber mais álcool antes de deixar a casa Rengoku para sempre. Assim que ele se foi, seus passos se dissiparam até sumirem completamente. Shinobu suspirou e balançou a cabeça negativamente enquanto embainhava sua espada.
Sinto muito que você tenha tido que fazer parte disso, Koshi-san. Senju se desculpou, curvando-se diante do Ashira. Não se preocupe, Senju-kun, eu não estou brava com você. Na verdade, estou mais preocupada com a sua bochecha, respondeu Shinobu, sorrindo novamente, enquanto se ajoelhava na frente do garoto, levando a mão à sua bochecha ilesa para poder examinar o ferimento mais de perto. Você tem algum material médico em casa? Curativos? Aqui está seu chá, Koshi-san. Por favor, beba, insistiu Senjuro enquanto entregava a Shinobu uma xícara de chá quente. O casal estava sentado na área comum da casa, onde ficava o fogão para aquecer comida, ou, neste caso, chá. Você não precisava fazer isso, Senju-kun, mas mesmo assim, obrigado Shinobu, sorriu docemente ao pegar a xícara das mãos de Senjur. Seu sorriso o fez corar com tanta fofura, e ele se sentou um pouco sem jeito ao lado dela, perto do pequeno fogão. Ela tomou um gole de chá e achou muito bom. Um aceno de aprovação fez Senjur sorrir de volta antes que ela colocasse a xícara de lado e tirasse a caixa de Nezuko dos ombros. Ele estava intrigado com o propósito da caixa e o que ela significava para o Ashira inseto, mas não se deteve nisso naquele momento porque tinha outra coisa em mente. Felizmente, não era a dor que irradiava de sua bochecha. Ela havia diminuído graças ao conhecimento médico especializado de Shinobu, que a havia enfaixado. Aliás, obrigado, sinto-me aliviado, disse Senjur, apoiando as mãos no colo e baixando o olhar para os joelhos. Por que, Senjur-kun? Defender meu irmão, mesmo ele falando mal de mim, eu não consegui dizer uma palavra sequer. Senjur parecia prestes a desabar em lágrimas, a julgar pelo tremor em seu lábio inferior. Shinobu, então, agiu rapidamente, erguendo a mão e a colocando delicadamente na cabeça dele, para que pudesse acariciar seus cabelos. A massagem maternal surpreendeu, fazendo-o olhar para ela, ver seu belo sorriso e sentir imediatamente sua tristeza desaparecer. Ele nem precisou dizer uma palavra para transmitir o que teria dito ao jovem Senjur, que, após olhar Shinobu nos olhos por alguns segundos, também começou a sorrir. Então, sem aviso, ele a abraçou, pois naqueles poucos segundos viu sua própria mãe entre os Ashira e sentiu-se compelido a agradecê-la de uma das poucas maneiras que conhecia. Então, Senjur-kun, tem alguma coisa aqui que possa ter informações sobre a respiração solar? Perguntou ela, tomando outro gole lento de chá de sua xícara, depois que Senjur terminou de abraçá-la e se recostou. Ele franziu levemente a testa enquanto começava a pensar no que ela poderia querer ver, o que fez Shinobu sorrir e dar uma risadinha, pois a resposta era mais simples do que ela imaginava. Talvez algum livro. Registros. Ah, sim, acho que sei de algo que pode ter o que você está procurando. Vou pegar. Senju levantou-se rapidamente e saiu da sala, provavelmente mais para evitar que Shinobu risse de seu rubor novamente do que para descobrir o que ele estava pensando em tempo hábil. Enquanto esperava, Shinobu terminou seu chá e colocou a xícara perto do fogão, onde o Bully estava, antes de se deitar e olhar para a caixa de Nezuko que estava ao seu lado. Querendo ver Nezuko lá dentro, ela abriu a porta com cuidado e espiou, vendo os inocentes olhos rosados da criança a encarando das sombras da caixa. Seu pequeno corpo encolhido no espaço apertado, os braços abraçados aos joelhos, as roupas largas demais fazendo aparecer uma anã, arrancou outra risadinha de Shinobu enquanto ela acenava. Então, ela fechou a porta assim que sentiu Senjur retornar e sentou-se novamente com as mãos nas coxas, os olhos fixos na porta por onde havia saído, antecipando seu retorno, que aconteceu alguns segundos depois. Certo, acho que isso pode ser. É isso que eu vejo Otsan olhando com tanta frequência quando está em casa, disse Senjuro enquanto caminhava até Shinobu e se sentava ao lado dela em Seiza, entregando-lhe um objeto semelhante a um livro intitulado A 21ª Geração de Ashira das Chamas. Muito obrigada, Senjur-kun. Agora, vamos ver o que tem dentro, Shinobu respondeu após receber o livro, antes de colocar o dedo atrás da primeira página e abri-lo. Tanto ela quanto Senjur ficaram boquiabertos quando, ao folhearem o livro, descobriram que praticamente todas as páginas haviam sido arrancadas.
A mensagem que tentaram transmitir era praticamente ilegível, uma confusão de kanji que ou não se encaixavam ou formavam um kanji novo ou falso por estarem perfeitamente alinhados entre as páginas. Shinobu tentou ver se alguma parte do livro poderia ser recuperada, virando página por página, mas descobriu apenas que o mesmo dano persistia. Era assim originalmente, Senjur-kun? Não foi assim. O registro geracional do Ashira das Chamas deveria estar muito bem preservado, disse Senjur, pegando o livro e continuando a encará-lo, sua expressão de tristeza se aprofundando ainda mais ao ver que o livro inteiro estava em pedaços, da capa contra capa. Acho que Otsan deve tê-lo destruído. Me desculpe, não se preocupe. Não foi sua culpa, Senjur-kun. Por favor, não pense demais nisso, disse Shinobu, acenando levemente com a mão e sorrindo. Mas você veio até aqui de propósito, só para não encontrar nada sobre a respiração do sol ou em Inokami Kagura que você mencionou. Está tudo bem, de verdade. Apesar de tudo, agradeço seus esforços. Shinobu deu a Senjur um último sorriso e uma massagem suave no topo da cabeça antes de se levantar. Ao fazer isso, pegou a caixa de Nezuko e passou as alças pelos ombros, certificando-se de que estava segura. Feito isso, despediu-se de Senjur e foi verificar como estava do lado de fora da casa antes que ele a chamasse de volta. Ela virou a cabeça e olhou para ele, ouvindo dizer que tentaria restaurar os registros usando outras fontes e sua própria habilidade para que pudesse lhe entregar uma versão completa e adequada, caso ela ainda a quisesse. Shinobu agradeceu e, com uma risadinha, saiu da casa dos Rengoku, pretendendo ir embora antes que o pai de Senjur voltasse de sua bebedeira. Então existe um estilo de respiração do qual todos os outros derivam, incluindo o meu e o da minha irmã, Shinobu murmurou para si mesma enquanto caminhava, seu olhar demorando-se nos próprios pés por um instante. Eu me pergunto o que aconteceu para que ele parasse de ser praticado, e o que isso tem a ver com os brincos de Anafuda do Tanger. 5 meses depois Ashira e o mestre retornaram à casa apertada deste último para sua reunião semestral, que estava sendo realizada um pouco mais cedo do que o previsto devido ao assunto importante que precisavam discutir. Permaneceram em silêncio, como sempre acontecia com o mestre ao iniciar a reunião, mas mesmo sem ninguém falar, Shinobu podia sentir a tensão no ar. Kijur era o único Ashira ausente, é claro, e sua ausência notável foi diretamente responsável pela falta de emoção na sala. Ele sempre fora uma figura peculiar entre os Ashira, devido à sua personalidade ardente e apaixonada, bem como à sua aparência marcante. Saber de sua condição foi um grande choque para eles, mas não foi o suficiente para impedi-los de continuar a cumprir seus deveres a serviço do mestre e do corpo de extermínio de demônios. Agora, darei início à segunda reunião semestral dos Ashira. Tenho certeza de que todos vocês sabem exatamente por que estamos aqui, então não perderei tempo. Os irmãos Kamado, especificamente o desaparecimento de Kamado Tanjiro após os ferimentos de Kijur e o subsequente coma, disse o mestre calmamente do outro lado da plateia de Ashira reunida, à luz das 2 lâmpadas que o ladeavam iluminando seu rosto e a doença de pele que havia progredido em direção às suas bochechas. Primeiramente, gostaria de ouvir suas opiniões sobre este assunto. Deveríamos matar a garota pelo que seu irmão fez e punir Tomioka e o cultivador que escreveu aquela carta. O Yakata-sama, disse Obanai primeiro, sem hesitar. Shinobu cerrou os dentes ao pensar nele machucando Nezuko. Estava claramente escrito que se algum deles ferisse um ser humano, então, você não pode provar que foi o Tanger, Iguro-san. Quantas vezes precisamos repetir isso? Shinobu interrompeu, olhando para Ashira, a serpente. Rengoku ficou com um buraco no abdômen e graves ferimentos internos. Só um demônio poderia ter infligido golpes tão devastadores em seu corpo, Koshi, e se bem me lembro, aquele garoto era um demônio. Ah, tão feroz, Iguro-san. E Shinobu, você é tão legal. Mitsuri pensou enquanto olhava para os dois com um rubor evidente, antes de sentir os olhos de Tengen sobre ela e rapidamente se recompor, tossindo um pouco. Ele é um demônio, sim, mas você também está se esquecendo de outra coisa, Kamado Nezuko, sua irmã, disse o mestre.
Shinobu e Obanai imediatamente quebraram o silêncio e voltaram seus olhares para ele. Ela queria dar um soco na cara de Obanai e quase chegou a usar violência física por causa da teimosia dele, mas não podia arriscar perder a compostura na frente do mestre ou possivelmente revelar seus sentimentos por Tanjiro. Peço desculpas por interromper, meus filhos. Por favor, continuem. Guardarei meus pensamentos e opiniões para mim até que terminem. Um silêncio pairou entre os Ashira por 1 ou 2 minutos antes de Jimei se juntar à conversa, assim como Tenji, ambos reiterando suas declarações anteriores. Nada havia mudado desde então, mesmo após 5 meses sem nenhum sinal de Tanjiro. Os ataques demoníacos ainda aconteciam, mas nenhum deles foi causado, ou parecia ter sido causado, por Tanjiro, pois nunca envolveram nada parecido com um ferimento de uma espada Nichirin. Ele ainda tinha sua arma e todos os motivos para usá-la, além de sua aparência com o uniforme oficial do Corpo de Exterminadores de Demônios, para atacar humanos desavisados e devorá-los. Mas nada jamais foi encontrado ou rastreado até ele, o que deixava Shinobu secretamente muito grata, pois significava que ele ainda estava cumprindo sua promessa. Não que Obanai ou Sanemi se importassem, pois ainda estavam presos aos seus costumes e firmes na crença de que Tanjiro e Nezuko não eram boas pessoas. Pessoalmente, o Yakata-sama, isso é motivo suficiente para prosseguirmos com o que diz a carta. Independentemente de haver ou não falta de provas concretas, o fato de Rengoku ter sido ferido por um demônio, e o garoto ser o único demônio presente além de sua irmã, é uma coincidência grande demais, disse Sanemi, olhando para o mestre. Sua declaração atraiu o olhar de Shinobu e dos demais Ashiras. Eu sei que não foi a garota, com base nos depoimentos dos outros 2 assassinos presentes, mas pode ter sido apenas um estratagema para usá-la como isca e distraí-los. Toda aquela retórica sobre querer protegê-la pode ter sido apenas uma cortina de fumaça para ganhar nossa confiança e usá-la para eliminar uma Ashira da corrida, acrescentou Obanai friamente. Em questão de meses? Pensar nisso é absolutamente ridículo, disse Shinobu finalmente em tom irritado, voltando seu olhar para Sanemi. Os demônios detestam trabalhar uns com os outros, Koshi. Você está mesmo me dizendo que acreditou em todas as bobagens deles? Kamado Tanjiro realmente se importa com sua irmã. Eu vi isso em primeira mão quando os encontrei depois que ela se tornou um demônio. Jui falou primeiro, com o olhar fixo à frente. Sua voz monótona atraiu a atenção de todos, já que ele geralmente nunca falava durante essas reuniões, com Obanai e Sanemi sendo os mais intensos do grupo. Eu testemunhei em primeira mão como Nezuko protegeu seu irmão depois que ele fez o mesmo por ela, mesmo ele sendo um demônio. Vocês podem pensar o que quiserem sobre os 2 irmãos, mas não duvidem do laço entre eles. Sanemi pareceu prestes a dizer algo, mas seu silêncio se dissipou rapidamente quando o mestre levou a mão ao rosto e estendeu o dedo indicador até os lábios, sinalizando silêncio na reunião. Os Ashira obedeceram e retomaram sua compostura respeitosa enquanto aguardavam que o mestre falasse novamente. Após o silêncio que se instalou na sala, ele baixou a mão e assentiu lentamente, agora que havia ouvido as opiniões deles. As palavras de Ji foram uma grata surpresa, e ele apreciou a contribuição, considerando a proximidade que tinha com os irmãos Kamado e seu emprego no corpo. Havia certa tensão entre os assassinos enquanto aguardavam a resposta do mestre, que estava demorando um pouco mais do que o esperado, quase a ponto de alguns começarem a pensar que ele estava fazendo isso de propósito. Vejo que vocês discutiram este assunto entre si, e me alegra saber que todos estão tão interessados neste enigma quanto eu. O que direi, porém, é o seguinte, começou o mestre, erguendo as mãos para simbolizar todos os que estavam sentados à sua frente na sala. Meus filhos, devemos estar unidos, não em conflito. Obanai, Sanemi, Shinobu, vocês 3 deixariam que juro orgulhoso com a paixão de suas crenças, mas não devem nos dividir. Sim, o Yakata-sama, Shinobu respondeu com um leve suspiro. Os outros 2 mencionaram Ashira, curvando a cabeça e oferecendo suas próprias desculpas após a dela.
Ela ainda não conseguia acalmar completamente suas emoções e cerrou os dentes um pouco, mas se viu olhando para Ji e cruzando o olhar com o dele. Ashira assinou levemente com a cabeça antes de olhar para o mestre novamente. Seu pequeno e silencioso de nada trouxe um leve sorriso ao rosto dela e diminuiu um pouco de sua frustração. Talvez você não seja tão ruim assim, Tomioka-san. Com isso resolvido, passarei ao que tenho a dizer sobre os irmãos Kamado. Sanemi, Obanai, eu entendo e concordo com os pontos que vocês levantaram, disse o mestre, apoiando as mãos nas coxas e relaxando os ombros. Sanemi ergueu uma sobrancelha em silenciosa expectativa do que estava prestes a ser dito, sua esperança crescendo de que o mestre lhe concedesse permissão para agir sobre o que deveria ter sido feito há muito tempo. Obanai pensava a mesma coisa. Ele estava ansioso para dar uma lição em Ji não apenas porque seria justificado, mas porque ele nunca havia gostado de Ashira de verdade. O fato de ele ser tão distante dos outros, de nunca falar, tudo isso o tornou um pária entre os Ashira, o que fez Obanai sentir que não pertencia àquele lugar. No entanto, não podemos tirar conclusões precipitadas. Sim, pode ser verdade que Tanjiro nos enganou, mas como Ji disse, mesmo antes de se tornar um demônio, ele arriscava a vida para proteger Nezuko. O mestre disse calmamente como uma expressão séria, enquanto Tenjin franzia levemente a testa, cruzando os braços sobre o peito e inclinando a cabeça para a esquerda. Então, supondo que o laço entre eles seja tão genuíno quanto parece, por que Kamado a deixaria ir para trás? Perguntou Tenjin, abrindo um novo assunto. O mestre e o Ashira o encararam enquanto ele abaixava a cabeça, ponderando sobre seu ponto de vista, as pedras penduradas em sua tiara tilintando suavemente. Para alguém que a protegia de uma forma tão extravagante, é bastante estranho que ele simplesmente a abandonasse. Isso me leva ao meu próximo ponto, Tenjin. Com base nos depoimentos de Zenitsu e Inosuke, que também estavam presentes no acidente de trem, acredito que um segundo demônio, além daquele que se fundiu com o trem infinito, apareceu na cena. O importante é que existem duas teorias sobre o que aconteceu, explicou o mestre, levantando uma mão para simbolizar a primeira opção e a outra para a segunda. Ou o demônio tinha alguma ligação com Tanjiro, se acreditarmos que ele tentou incapacitar ou matar um Ashira, e o ajudou. Ou, por outro lado, esse demônio foi quem confrontou Kijuro e Tanjiro em batalha, incapacitando o primeiro e sequestrando o segundo. E todos nós sabemos que tipo de demônio seria capaz de tal feito. Ninguém precisava explicar o que o mestre queria dizer, pois ele estava certo ao afirmar que todos já sabiam a resposta. O único tipo de demônio capaz de infligir tal dano a um Ashira, seus guerreiros mais fortes, eram o Lua Superior dos 12 Kizuki. Muzan jamais sujaria as mãos diretamente, pois isso comprometeria seus esforços para permanecer oculto e fora de vista, então a resposta lógica seria seus tenentes mais poderosos. Nem mesmo Sanemi e Obanai puderam negar a plausibilidade daquele argumento, pois era ainda mais provável que Tanjiro fosse o responsável pelo dano. Kijuro era um dos membros mais fortes do grupo, então a derrota brutal de um assassino como ele por alguém que havia se tornado um demônio recentemente parecia ainda mais improvável do que antes. Shinobu quase teve vontade de mostrar a língua para Obanai e Sanemi e esfregar na cara deles, mas esse sentimento de satisfação foi substituído por um terror que a paralisou ao pensar em Tanjiro na casa de Muzan. Memórias do seu passado e da morte da sua irmã pelas mãos de um certo Lua Superior voltaram à sua mente, fazendo-a tremer. Se isso for verdade, significa que nosso maior inimigo agora tem Tanjiro em suas garras. Qualquer coisa pode ter acontecido com ele durante esses meses, então dou a vocês, meus filhos, um ultimato, continuou o mestre, com o olhar fixo em todos eles, os Ashira concentrando-se intensamente nele para ouvir o que ele diria a seguir. Se houver alguma chance de resgatar Tanjiro, por menor que seja, acredito que devemos tentar. Mas se ele se rendeu e se tornou um dos servos de Kibutsuji, não hesitem em acabar com a vida dele. Dito isso, não podemos permitir que nosso inimigo ganhe mais membros poderosos. Os Ashira assentiram morbidamente com a proclamação do mestre. Com isso, a reunião chegou ao fim.
Era tudo o que iriam discutir. Um a um, saíram da sala de reuniões até que apenas Shinobu permaneceu. Ela estava pronta para se levantar e ir embora, mas não queria, ainda não. Havia algo que ainda a incomodava profundamente, algo que se tornara ainda mais pesado depois de ouvir o que o mestre acabara de dizer. Shinobu, você ainda está aqui. Há mais alguma coisa que gostaria de discutir? Perguntou o mestre com seu característico sorriso caloroso. Ashira, o inseto, ergueu a cabeça e viu o sorriso afetuoso, que aliviou um pouco seu estresse, mas apenas até certo ponto. Sim, o Yakata-sama, agora que estamos a sós, você não precisa se referir a mim por esse título se não quiser, Shinobu. Não me importo que me chame pelo meu nome. Shinobu piscou e levou a mão ao peito enquanto o sorriso caloroso do homem a envolvia profundamente, transcendendo suas emoções de estresse e preocupação, fazendo-a sorrir um pouco e relaxar também. Sim, Obuyashiki-sama, Shinobu começou, corrigindo-se. O homem assentiu. Tenho algo a dizer, não quero tomar muito do seu tempo, então direi logo. Acha que podemos mesmo trazer Tanjiro de volta? Tanjiro sempre será um dos nossos filhos. Acho que podemos trazê-lo de volta. Espero que sim. Mas presinto outro motivo por trás dessa pergunta. Shinobu, você se importa muito com ele, não é? As duas garotas sentadas de cada lado de Obuyashiki viram os olhos de Shinobu se arregalar e sua mão pressionar com mais força o peito, sobre o coração. Ela mordeu o lábio e olhou para o homem, e elas viram suas bochechas corarem um pouco também. Mesmo cego, ele sentia como se pudesse enxergar através dela, até as profundezas de sua alma. Após alguns segundos de silêncio, Obuyashiki perguntou a uma das garotas como Shinobu havia reagido à sua pergunta, e ela respondeu que corara, com uma expressão envergonhada. Ele sorriu gentilmente e deu uma risadinha discreta, cobrindo levemente a boca. Sua risada fez Shinobu corar ainda mais. Se ao menos sua irmã Kanai estivesse aqui para ver isso, eu sei do sonho dela tão bem quanto você, Shinobu. Suponho que o jovem Tanjiro também tenha embarcado em sua jornada. Perguntou Obuyashiki gentilmente, para transmitir a Ashira que ele não estava nem um pouco chateado com ela. Isso mesmo, está correto, Obuyashiki-sama, esses sentimentos que você tem por ele vão além da amizade, não é? Shinobu não disse nada e assentiu timidamente. As garotas com Obuyashiki lhe deram a resposta, ao que ele continuou sorrindo enquanto estendia as mãos para elas. As garotas o ajudaram a se levantar lentamente devido ao seu estado, até que ele estivesse de pé novamente e olhou para Shinobu. Então, com a ajuda dela, ele deu um passo à frente e estendeu a mão, guiando-a com tato até pousá-la delicadamente na cabeça de Shinobu, acariciando seus cabelos. Os olhos de Shinobu se arregalaram e seu rosto corou ainda mais enquanto Obuyashiki acariciava sua cabeça, como um pai faria com sua filha, até que as duas garotas o conduziram em direção à porta. Espero que possamos trazê-lo de volta, Shinobu. Eu não gostaria de vê-la chorar novamente, minha filha, disse Obuyashiki a Shinobu antes de deixá-la sozinha no quarto. Shinobu levou a mão à boca enquanto as palavras carinhosas e paternas dele derretiam suas barreiras e atingiam seu coração, fazendo seu lábio inferior tremer e algumas lágrimas brotarem dos cantos de seus olhos. Uma onda de alívio a invadiu, e ela sorriu levemente por trás da mão, os olhos cerrados para conter as lágrimas de conforto que as palavras de Obuyashiki lhe proporcionaram. Após alguns segundos para recuperar a compostura, ela empunhou sua espada e a guardou sob o cinto, na altura do quadril, antes de se levantar e sair do quarto para voltar para casa. Enquanto caminhava, um novo tipo de fogo se acendeu dentro dela, formando-se em seu estômago, tornando seus passos um pouco mais pesados e suas mãos um pouco mais erguidas. Ela tinha um novo objetivo, ao qual se dedicaria a alcançar, custasse o que custasse. Ela não ia perder outra pessoa de quem gostava. Não de novo. Fim do capítulo 26.